Vamos lá, pessoal, seguindo aqui o nosso estudo da teoria geral sobre os direitos humanos, nós vamos agora falar de fundamentação filosófica. Vamos aqui na nossa projeção. Esse é um tema que não consta expressamente do edital de vocês, não constou, né, do edital para escrivão 2018, mas eu mantive no material e acho importante conversarmos sobre isso, porque nós estamos aqui buscando montar a nossa base teórica, né? Então, acho importante vocês entenderem que houve essa discussão de onde vem a proveniência dos nossos direitos humanos, né? Qual é a sua proveniência? Qual a fundamentação desses direitos? E tivemos diferentes correntes e filósofos ao longo do tempo para tratar do tema. Então, eu vou passar aqui de uma forma mais superficial, porque não é um foco do edital, mas só para ajudá-los a compreender a matéria e expressões que podem aparecer dentro de outras partes da matéria, que vão esclarecer aí, se você souber o que elas significam, vai facilitar o estudo. Então, aqui usei como base o André de Carvalho Ramos, que é um autor que não costuma ser utilizado pela banca, como eu já disse para vocês, e ele faz uma distinção entre os autores, aqui na fundamentação filosófica, ele diz que nós temos três grupos. Os negacionistas, que dizem, olha, não dá para buscar fundamentos, estabelecer fundamentos, porque isso é baseado em convicções morais, nós não conseguimos, né, estabelecer quais seriam, porque é muito subjetivo. Então, os negacionistas não conseguem, não aceitam essa fundamentação filosófica. E dentre os que aceitam, nós teríamos basicamente justnaturalistas e positivistas. Os justnaturalistas, já falamos aqui sobre essa expressão, são aqueles que defendem que os nossos direitos humanos são inerentes ao homem. Mas são inerentes por quê? De onde se originam esses direitos? E aí, dentro da corrente justnaturalista, nós temos uma separação, nós temos aqui, né, uma subdivisão. Por quê? Nós temos os justnaturalistas que defendem uma origem divina dos nossos direitos humanos, uma fundamentação divina. Nós temos direitos humanos porque Deus quis assim, porque Deus quis nos conceder, nos garantir esses direitos. E, posteriormente, questionando essa origem divina, surgem autores que vão dizer, não, a origem dos direitos não tem nada a ver com Deus, não tem origem divina. Eles têm origem racional. Então, são autores já mais modernos, a partir de Hugo Grossio, no século XVI, depois os filósofos iluministas no século XVIII, eles vêm dizer, esses direitos se originam da própria razão humana, não tem nada a ver com Deus. O Hugo Grossio, inclusive, tem uma frase famosa, né? Deus está morto. Se Deus está morto, não pode ser ele a origem dos nossos direitos. Então, isso é para marcar que eles mudaram a fundamentação, né? Antes tínhamos autores como os filósofos da Igreja Católica, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que vão falar dessa origem divina. A partir de Hugo Grossio, nós temos uma corrente justnaturalista de origem racional dos nossos direitos, né? Então, dentro da própria corrente justnaturalista, é possível fazer essa distinção. Não penso que seria uma questão de prova de vocês, mas, claro, importante, né, ressaltarmos isso aqui. Então, autores que defendem o justnaturalismo de origem divina, como eu disse, os filósofos da igreja, especialmente Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, os que defendem a origem justnaturalista de forma racional, Hugo Grossio, todos os filósofos iluministas, aí podemos pensar em Locke, Rousseau, o próprio Montesquieu. Então, todos os autores ali dos séculos 17 e 18 que participaram do movimento iluminista se encaixam aqui, tá? Justnaturalistas racionais. Depois nós tivemos, ao longo dos séculos 19 e 20, uma corrente diferente que vem criticar os justnaturalistas, porque eles dizem assim, o que adianta dizer que todas as pessoas nascem com direitos humanos se esses direitos não são respeitados?
se eles não estão escritos em um documento que faça com que eles sejam garantidos. Essa é a corrente positivista. Lembrem-se do significado de positivar, escrever. Quando nós positivamos, trazemos esses direitos para textos, né, para constituições, nós estamos trazendo uma garantia maior para esses direitos. Porque dizer que são inerentes ao homem não impedia que eles fossem violados. Então, os positivistas querem que eles estejam escritos em um lugar que obrigue todas as pessoas e o próprio Estado a respeitar esses direitos. Por isso surgem as constituições com a teoria da pirâmide normativa, né? A Constituição lá no topo, ela que dá a ordem para todas as autoridades, para todas as pessoas em uma sociedade, todas as leis devem respeito à Constituição, porque se ela protege direitos, nós temos a garantia que todos irão respeitar esses direitos, né? Então, temos aqui autores famosos como o Hans Kelsen, que defende essa corrente positivista, o Norberto Bobbio, são autores positivistas. E uma visão mais moderna é atribuída a um autor norte-americano, Ronald Dworkin. Ele vem falar que existe não só essa fundamentação jurídica, mas aquilo que está escrito, positivado, também pode ser complementado por moral, por filosofia. Então, ele fala da importância de termos valores que reforcem a justiça. O direito não pode ser só aquilo que está escrito. Nós precisamos desses outros valores. Ele chama, então, de uma fundamentação moral. Então, ele vem aprofundar a fundamentação positivista para dizer, né, que os nossos direitos se originam, além daquilo que está escrito, nós temos valores prévios que são poderosos, que são principiológicos, que existem independentemente de estarem escritos. É como se o Ronald Dworkin juntasse as duas correntes anteriores, né, e isso faz com que essa fundamentação seja mais adequada para os tempos atuais, porque aquilo que está escrito é importante, mas, claro, valores filosóficos, morais, também são importantes, a ideia de justiça, de equidade, isso enriquece o nosso direito escrito. Então, ele vem dizer que com a evolução da sociedade não dá para ficarmos presos só àquilo que está escrito. Precisamos de princípios, de ética, de justiça. Então, essa é a fundamentação moral atribuída a Ronald Dworkin, tá? Então, só para vocês conhecerem essas correntes de fundamentação filosófica dos direitos humanos. Aí chegamos a um tópico, esse sim importantíssimo, aposto numa questão sobre esses tópicos na prova de vocês, que são características dos direitos humanos. Algumas bancas podem chamar de princípios de direitos humanos, mas o mais correto seria falarmos em características. E, gente, são inúmeras, porque aí os autores começam a inventar características, mas usei como base aqui para nós aquilo que foi trazido pelo Valério Mazzuoli. Essa parte inicial da matéria não é tratada pela Flávia Piovesan, tá? Então, tudo que estudarmos de teoria geral de direitos humanos é com base no Valério Mazzuoli, e o que eu acho importante, vou trazendo aí de outros autores para complementar, para não termos nenhuma surpresa na prova, né? Para vocês se sentirem mais tranquilos, mais seguros, com um conhecimento mais amplo da matéria. Primeira característica que nós vamos ressaltar aqui, historicidade dos nossos direitos humanos. Esse conjunto de direitos que nós temos hoje não surgiu de uma vez, de uma hora para outra. Nós tivemos um longo processo de afirmação histórica desses direitos. Como dizem os autores, muito sangue foi derramado, né? Muitas guerras, muitas lutas aconteceram para chegarmos ao patamar que temos hoje. Então, a gente vai ver no cenário internacional que inicia-se desde a antiguidade, passando pela Idade Média, nós temos documentos importantes, mas no nosso ponto de partida aqui, pensando já no século XX, nós temos a criação da Organização Internacional, que vai colaborar para, posteriormente, a criação da ONU, as normas protetivas internacionais. Então, existe um processo, um caminho foi percorrido para conseguirmos todas as conquistas que temos atualmente, a característica da historicidade.
Segunda característica, universalidade. Todas as pessoas são titulares de direitos humanos. Eu não tenho que cumprir nenhum requisito para merecer ser titular, basta ser pessoa, porque todas as pessoas têm dignidade. Então, esses direitos são assegurados independentemente, né, de qualquer requisito e não pode haver nenhum tipo de discriminação na garantia, na proteção desses direitos. Essa é a ideia de universalidade. Essencialidade são direitos essenciais, tanto sob o aspecto material quanto sob o aspecto formal. Eles ocupam uma posição de destaque no ordenamento porque eles protegem a dignidade, como se eles merecessem, né, um lugar especial ali no nosso ordenamento. Então, a questão da dignidade justifica a essencialidade sobre o aspecto material, a matéria da qual eles cuidam é importante, e isso faz com que eles mereçam um lugar especial no ordenamento, que é o aspecto formal. Quem cuida de matéria importante merece uma posição importante no ordenamento, aspectos material e formal da essencialidade. Pode aparecer em questões também, como sinônimo de essencialidade, como uma explicação de essencialidade, que são direitos tão importantes que devem ser protegidos pelo Estado e pela sociedade, tá? Também já vi assim, não é como trouxe o Valério Mazzuoli, mas pode aparecer. Irrenunciabilidade, apesar de ser titular desses direitos, eu não posso autorizar que os meus direitos sejam violados, eu não posso renunciar a eles, eu não posso abrir mão desses direitos. Eles são meus, mas eles são tão importantes, tão essenciais, que eu não consigo renunciar a eles. Não posso querer autorizar alguém a violar os meus direitos, tá? Então, eles me pertencem, mas eles são irrenunciáveis. São também inalienáveis. Não podem ser alienados, não podem ser transferidos, não podem ser cedidos, nem se eu quiser fazer isso, porque eles não são direitos que tenham conteúdo econômico. Eu não posso atribuir conteúdo econômico aos direitos humanos. Eles são indisponíveis, são inegociáveis, tá? São duas características que andam juntas. A irrenunciabilidade e a inalienabilidade. Não confundi-las. São parecidas, mas não têm o mesmo significado. Inexaurabilidade forma um rol não taxativo de direitos, um rol aberto, um rol que não se esgota nem na nossa Constituição, nem nos tratados internacionais. Esse rol sempre poderá ser ampliado, porque nós vimos com a característica da historicidade que esses direitos vão aumentando à medida que a sociedade evolui. Então, o nosso rol é aberto, é inexaurível. Sempre que a questão falar em rol fechado, taxativo, vocês já sabem que é errado. Os nossos direitos não se esgotam na Constituição, não se esgotam nos textos internacionais. Sempre poderemos ganhar, ser titulares de novos direitos humanos, de novos direitos fundamentais. Na Constituição, a gente chama isso de cláusula de abertura constitucional. Não é o fato de sempre estarmos abertos para receber novos direitos, eles não se esgotam ali no texto da nossa Constituição. Imprescritíveis não se esgotam com o passar do tempo, não perdem a validade em função do tempo, não temos prazo para exercer os nossos direitos humanos, porque eles são imprescritíveis. Característica que vem aparecendo com frequência em provas, como eu disse, pode ser chamado de característica ou de princípio relativo aos direitos humanos, vedação do retrocesso, ou efeito cliquet, também pode aparecer ali, coloquei a expressão para vocês, cliquet é uma expressão que vem do francês. O que significa essa característica? Os nossos direitos humanos, aqueles que nós já conquistamos, devem ser mantidos ou melhorados. Eu não posso ter um retrocesso, o nome aqui já ajuda muito, né? Nós não podemos melhorar, nós só podemos progredir, melhorar, ganhar novos direitos. Não podemos perder os que já temos, não podemos perder as políticas públicas de concretização desse direito. Tudo que nós olharmos e percebermos que significa um retrocesso
será vedado por esse princípio, por essa garantia, que também é chamado de proibição do, além de vedação do retrocesso, proibição do retrocesso ou proibição do retorno ou não retorno, ou ainda como efeito cliquet. Cliquet é uma expressão usada pelos alpinistas, e para os alpinistas, quando eles chegam em um determinado ponto, a partir dali só é possível subir, continuar a escalada, eles não têm mais como voltar, não é? Então, é justamente essa vedação ao retrocesso, representada aí pelo famoso efeito cliquet. Muito legal esse princípio, né? Nos garante, em termos evolutivos, garante que nós não vamos perder tudo aquilo que nós já lutamos para conseguir. Então, temos a obrigação de sempre melhorar, progredir em termos de proteção de direitos humanos. Aí eu coloquei aqui para vocês o que pode ser chamado de características contemporâneas dos direitos humanos, que são indivisibilidade, interdependência e interrelacionariedade. Já comentamos aqui, e essas três características modernas, elas são ligadas, né? Significam que os direitos humanos fazem parte de um todo indivisível, que eles são interdependentes e interrelacionados. Um não existe sem o outro, não se concretiza sem o outro. Então, eu tenho que pensar na proteção dos direitos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração. Eu não consigo resguardar o meu direito à vida ou à saúde sem um meio ambiente equilibrado. Então, um depende do outro. Por isso que não faz sentido estudá-los de forma dividida, compartilhada. A gente só divide para entender as gerações, mas lembrem-se que eles formam um conjunto, um todo indivisível, interdependente e interrelacionado. Essas expressões também podem aparecer em provas. André de Carvalho Ramos ainda destaca o que ele chama de marcas distintivas dos direitos humanos. Já falamos da universalidade, todas as pessoas são titulares desses direitos. Essencialidade, aqui com um significado um pouquinho diferente, né? Além da essencialidade material e formal, são tão importantes que devem ser defendidos por todos, pelo Estado e também pela sociedade. Superioridade normativa ou preferenciabilidade. Se são direitos tão importantes, eles têm que ter um local diferenciado, né, uma posição diferenciada, superior em relação às demais normas, pela importância do seu conteúdo. Reciprocidade, são direitos de todos e não sujeitam apenas o Estado e os agentes públicos, mas a própria coletividade. Nas nossas relações entre particulares, as outras pessoas também têm que respeitar os nossos direitos humanos, os nossos direitos fundamentais. E aí o Valério Mazzoli, ele traz um tópico que eu acho muito interessante, não é comum encontrarmos. Ele diz que nós temos que criar uma ideia, né, um conjunto de regras que ele chamou de gramática dos direitos humanos, e entender que esse ramo do direito ele tem princípios próprios de interpretação. Às vezes os alunos pensam que quem sabe direito constitucional sabe direitos humanos, e é completamente errado. Por quê? A matéria dos direitos humanos segue uma lógica diferente, é regida por princípios diferentes. E eu quero que vocês entendam essa lógica para raciocinar sobre o conteúdo. Então, quando a gente estuda, né, uma língua como a língua portuguesa, nós temos ali normas para permitir a compreensão da língua portuguesa, né? A nossa gramática famosa aí é a da língua portuguesa. E ele diz que isso tem que existir também para os direitos humanos, para possibilitar uma melhor compreensão pelos intérpretes, pelos aplicadores, pelos próprios cidadãos. Nós temos que conhecer o funcionamento, a forma de interpretar essas regras de direitos humanos. Para isso, nós precisamos estudar as normas internacionais de proteção para sabermos como nos comportar, não é? Que é o que falta em grande medida no nosso país. A gente percebe que mesmo juízes, promotores, advogados, delegados, todos os
servidores públicos, né, que atuam aí na justiça, os policiais, os membros das carreiras policiais, todos deveriam conhecer essa normativa internacional de proteção, e a verdade é que pouquíssimas pessoas conhecem, e não dá para aplicar e respeitar o que a gente nem sequer conhece, né? Então, vejam o quanto nos falta essa gramática de direitos humanos para formar, para consagrar uma cultura de direitos humanos no nosso país. Infelizmente, muito pelo contrário, ainda temos a ideia de que são normas para proteger bandido, que direitos humanos só para humanos direitos, como se fosse algum tipo de privilégio para essas pessoas, e é uma interpretação totalmente equivocada. Espero que você já tenha consciência disso, senão você vai adquirindo aqui ao longo do nosso curso, né? São direitos garantidos a todos nós, independente de infringirmos ou não a lei, não existe essa ideia de que é para proteger bandido. Inclusive, em muitas condenações que o Brasil sofreu, ele foi punido justamente porque ele não puniu aqueles responsáveis pela prática de um crime. Então, vejam, né, que não tem nada a ver com proteção de bandido, é completamente equivocado, é esdrúxulo esse entendimento. E quando pensamos em direitos humanos, um princípio importante que nós temos que ter em mente é o princípio da interpretação conforme os direitos humanos. Aqui não nos interessa a hierarquia, como existe lá em direito constitucional, quando a gente percebe que uma lei entra em conflito com a Constituição, como a Constituição está no topo da pirâmide, a Constituição sempre vai prevalecer, não é? Porque adotamos uma ideia de hierarquia. Se a Constituição não está no topo, ela vale mais, então quem ganha o conflito é a Constituição. Em direitos humanos não é assim. Se eu tenho uma colisão, um conflito entre a Constituição e um tratado internacional de proteção de direitos humanos, por exemplo, ainda que esse tratado esteja abaixo da Constituição, não nos interessa essa posição hierárquica. Eu vou sempre buscar a norma mais protetiva, mais favorável. Ah, professora, mas hierarquicamente ela está abaixo da Constituição. Não importa, gente. O nosso raciocínio em direitos humanos não é a questão hierárquica, não é a posição da norma no ordenamento. Eu vou escolher a norma mais benéfica, mais favorável. Com isso, eu estou fazendo uma interpretação conforme e estou garantindo ainda o princípio que nós chamamos de pro homini ou pro persona. Coloquei aqui para vocês, né? O intérprete, em um caso concreto, ele vai buscar a norma mais benéfica, mais favorável. Com esse pensamento em direitos humanos, você não erra. Não leve isso para outras matérias, tá? Ele só vale aqui, no nosso estudo, que desconsidera a questão da hierarquia, mas isso não dá certo lá no direito constitucional, não é o que acontece na prática, nós estamos estudando o plano teórico, é como deveria ser, mas ainda temos que caminhar muito para chegar lá, né? Então, essa interpretação conforme os direitos humanos é observar não só os tratados internacionais, mas também a jurisprudência dos tribunais internacionais. Nós temos aqui nas Américas, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quando o Brasil é acionado lá na Corte, a sentença da Corte contra o Brasil obriga o Brasil a cumprir, faz coisa julgada contra o Brasil, ele não tem nem como apelar daquela decisão. Se a Corte julga um outro país, como o Chile, por exemplo, e condena o Chile, a condenação do Chile não vale como coisa julgada para o Brasil, mas o Brasil tem que observar para quê? Para não cometer o mesmo erro que o Chile e também ser condenado pela Corte, né? Então, a gente diz que uma é a coisa julgada, a res judicata, pode aparecer essa expressão, e outra é a res interpretata, é a título de interpretação, é o país já estar atento a como a corte interpreta aquela questão para ele não incidir em erro. Então, apesar de não obrigá-lo diretamente, ele tem que seguir a orientação, a interpretação feita pela corte. Fiquem tranquilos que quando estudarmos o sistema americano e falarmos da atuação da corte, vocês entenderão isso melhor. Só gosto de ir já introduzindo essas questões para vocês irem pensando sobre elas, tá? E essa interpretação mais favorável tem que ser observada em todos os tipos de normas, né? Sejam ou não normas relativas
a proteção de direitos humanos. Então, coloco aqui normas ligadas ao comércio, por exemplo. Então, eu sempre vou buscar a norma mais favorável, não interessa o ramo do direito, pensando em direitos humanos, tá bom? Isso não dá certo se levarmos esse raciocínio para outras matérias. Mas em direitos humanos, eu vou te dizer sempre que não importa o posicionamento da norma no ordenamento, não importa a sua hierarquia, eu quero aquela, vou escolher aquela que ofereça uma proteção mais ampla, que seja mais benéfica, mais favorável. Isso é fazer interpretação conforme os direitos humanos, é respeitar o princípio pro homini, ou pro persona. Ah, mas a Constituição vale mais. Aqui em direitos humanos não vale, tá? O que tem valor é a norma mais protetiva, princípio pro homini ou pro persona. Ainda vamos falar muito sobre isso. Vou encerrar aqui esse vídeo e daqui a pouco nós voltamos com as famosas gerações ou dimensões de direitos humanos. Até já!